Olá, minha turminha do terceiro ano. Tio Hugo aqui falando. E aí, vocês estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos continuar falando, na verdade, sobre o trabalho no campo. E uma atividade econômica que está diretamente ligada ao trabalho no campo é o extrativismo. Bem, vamos começar? Nas aulas anteriores, nós falamos de algumas atividades econômicas que estão ligadas ao trabalho no campo. A primeira que nós falamos foi agricultura. O que é agricultura? Vamos relembrar? Agricultura é a arte, né, de cultivar a terra, de plantar, de colher. Isso tudo a gente falou há algumas aulas atrás, tá certo? Nós falamos sobre agricultura, que é uma atividade econômica ligada ao campo. Outra atividade econômica, essa daí a gente falou na aula passada, é a pecuária. Lembram o que era a pecuária? A pecuária é responsável, é uma atividade econômica voltada à criação e reprodução de animais. E nós falamos já disso na aula passada. Sobre agricultura, falamos já de pecuária e hoje nós vamos falar de outra atividade econômica que é o extrativismo. Extrativismo, tá certo? É a aula de hoje. Bem, vocês sabem o que significa extrativismo? O que é extrativismo? Né? O nome já está dizendo extrativismo, vem de extrair. Né? Extrair é atividade econômica que consiste em extrair algum produto da natureza, extrair da natureza algum recurso, seja esse recurso vegetal, né? Seja a extração de um recurso mineral, ou seja a extração de um recurso animal. Né? Então, a atividade de extrair, né? Daí o nome extrativismo, extrair algum produto da natureza, nós vamos chamar de extrativismo. E aí, nós podemos extrair da natureza algum recurso vegetal, como esse primeiro exemplo aí. Então, nós vamos dizer que nós temos um extrativismo vegetal. É o primeiro tipo de extrativismo que nós estamos vendo, quando você extrai algum recurso vegetal da natureza. Outro tipo de extrativismo é o extrativismo mineral, quando você extrai alguns minérios da natureza, tá certo? E outro tipo de extrativismo é o extrativismo animal, quando você extrai, né, alguns animais da natureza para consumo, tá certo? Por exemplo. Vamos começar falando de extrativismo vegetal. Então, eu já falei, extrativismo vegetal, né, é a atividade que vai extrair algum recurso vegetal da natureza. Quais são esses recursos vegetais que nós podemos estar extraindo da natureza? Né? Nós podemos, por exemplo, extrair o látex, né, da seringueira. Vocês sabem o que é um látex, gente? O látex é esse líquido branco aí, ó, que sai da árvore chamada seringueira. Esse líquido branco, que é chamado de látex, vocês sabiam que ele é utilizado para fabricar borracha? Isso mesmo, essa borracha que vocês usam na escola, que a gente usa para apagar, né? Vem do látex. Tá certo? O pneu de um carro é utilizado, né, o látex para fabricar o pneu. Então, esse produto látex, ele é muito importante e ele vem do extrativismo vegetal, porque nós estamos extraindo um recurso vegetal, tá certo? Da natureza. Nós temos também, como exemplo de um extrativismo vegetal, quando, né, a extração do coco babaçu, né, que é uma das mais importantes palmeiras do Brasil. Aqui no Nordeste mesmo, nós temos muitas trabalhadoras rurais, vejam aí na foto, que vivem em função do extrativismo do coco babaçu. Então, uma outra atividade, né, ligada de extração é a extração do coco babaçu. Nós temos um outro exemplo de extrativismo vegetal quando se extrai madeira. Né? A extração de madeira, eu estou extraindo um recurso vegetal da natureza. Estou tirando um recurso vegetal, né? Estou tirando a madeira, serve para a fabricação de móveis, não é? Ou então mesmo serve a folha de papel que vocês têm no caderno de vocês, né?
utilizou-se a madeira para fazer essa folha de papel. Vocês sabiam disso? Então, a extração de madeira faz parte do extrativismo vegetal também. Então, nós temos também outro exemplo, a extração do açaí. Deu até fome agora, extração do açaí. Açaí, adoro açaí. Quem gosta de açaí? Açaí, né? Nós vamos extrair, né, um elemento de uma árvore, de uma planta. Sempre que a gente estiver extraindo um elemento de uma planta, de uma árvore, de uma folha, erva, madeira, nós vamos chamar de extrativismo vegetal. Tá certo, gente? Então, nós podemos estar extraindo látex, por exemplo, coco-babaçu, madeira, açaí e muitos outros. E isso nós vamos denominar extrativismo vegetal. Outro tipo de extrativismo é o extrativismo mineral. O nome já está dizendo. Extrativismo mineral vai se extrair, né? Extrair é tirar da natureza. Nós vamos extrair da natureza alguns minérios, alguns recursos minerais, tá certo? Quais são esses recursos minerais, Hugo? Pode ser ouro, por exemplo. Quando você extrai o ouro da natureza, você está, né, praticando o extrativismo mineral, porque o ouro, né, é um recurso mineral. Ou então o petróleo. Não sei se vocês já viram no mar essa plataforma, o nome disso aí é a plataforma que vocês estão vendo na imagem, serve para extrair o petróleo da natureza. Então, como nós estamos tirando o recurso mineral que é o petróleo, nós vamos dizer que nós estamos no extrativismo mineral. Nós podemos também estar extraindo, né, carvão mineral da natureza. Então, a exploração de recursos minerais, a extração de recursos minerais, nós vamos chamar de extrativismo mineral. Nós podemos estar extraindo ouro, diamante, granito, extraindo água mineral, petróleo, prata, tantos outros. No estudo a gente vai dizer que nós estamos praticando o extrativismo mineral. E por fim, nós vamos falar do extrativismo animal. O nome já está dizendo, né? Extrativismo animal. A gente vai realizar uma atividade, por exemplo, como a caça, né? Ou então a pesca. A caça e a pesca são atividades que nós vamos creditar ao extrativismo animal. Infelizmente, né, ainda ocorre caça de forma ilegal, como é o caso de jacarés, né, de onças, macacos, pássaros, né? A atividade de caça era muito utilizada antigamente pelos habitantes que não tinham, né, que viviam de caça e de pesca. Mas a pesca ela é utilizada, né, por muitos ainda como obtenção de alimentos. Então, quando você está falando de caça e de pesca, nós estamos falando de extrativismo animal. Então, recapitulando, nós já falamos do extrativismo vegetal, né, que é a extração de elementos de plantas, né, folhas, ervas, madeiras, frutos, casca de tronco, né, entre outros, né? E nós damos exemplo da castanha do Pará, né, do látex da seringueira, de açaí, muitos outros. Nós estamos praticando o extrativismo vegetal. Nós falamos também do extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais como diamante, ouro, granito, água mineral, petróleo, prata, entre muitos outros, né? E também falamos, por fim, do extrativismo animal, que é referente à pesca e à caça de animais, tá certo? Então, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. É a atividade xerocada de geografia número 3. Então, dá uma procurada nessa atividade xerocada de geografia para vocês fazerem direitinho, tá certo? Então, a primeira questão aí está pedindo para vocês dizerem, relacionarem, né? Qual é a agricultura, qual é a atividade da pecuária, qual é do extrativismo segundo a foto, né? A segunda questão está pedindo para você dizer, né, qual é o tipo de extrativismo que a foto, a imagem está se referindo, se é o extrativismo animal, o extrativismo vegetal ou o extrativismo mineral. E na terceira questão está pedindo para você dizer qual é a atividade responsável para obter os produtos.
O açaí eu obtenho da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Frutas, legumes e verduras eu obtenho da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? A carne bovina, qual é a atividade que a gente obtém a carne bovina? Da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? E um anel, né? Um anel de diamante, a gente observa, a gente obtém da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, tá certo? Vamos fazer essa atividadezinha e já desejando para vocês um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira, né? Então, eu desejo a todos um bom final de semana. Se divirtam bastante no final de semana, porque semana que vem a gente retorna na segunda-feira, tá certo? Não esqueçam de fazer minha atividadezinha número 3 de Geografia. Um beijo, minha turma do terceiro ano, e a gente se vê na semana que vem. Tchau!